Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja e permaneça em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus. Hoje, nessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2018, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, queremos também nos alimentar da Palavra de Deus e deixar que ela conduza a nossa vida para que nós possamos, então, viver a Eucaristia a qual nós comungamos. E convido então você a tomar comigo o Evangelho proposto para esse dia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30, que vai nos narrar o seguinte: Jesus pôs-se a caminho e dali foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguia ficar escondido. Logo, uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro ouviu falar dele. Ela foi e jogou-se aos seus pés. A mulher não era judia, mas de origem sírio-fenícia, e pedia que ele expulsasse o demônio de sua filha. Jesus lhe disse: Deixa que os filhos se saciem primeiro, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que os filhos deixam cair. Jesus então lhe disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama. O demônio havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, de maneira especial o Evangelho, vem nos falar de uma realidade importante na vida do ser humano, a fé. E assim nós podemos então perceber que a fé é ela que sustenta e que nos anima a poder então olhar para a realidade que nós estamos vivenciando, que muitas vezes é de adversidade, de dor, de sofrimento, de desespero. É a fé que nos ajuda então a superar todas essas situações em nossa vida. É o que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. Marcos então narra Jesus que, saindo do meio das multidões, ele busca ficar isolado, sozinho, escondido. Mas não consegue. As multidões sedentas do amor infinito e misericordioso de Deus, revelado, apresentado por Jesus Cristo, elas então vão ao encontro de Jesus. E ali então ele não consegue ficar escondido. E o Evangelho que nós acabamos de ouvir narra uma mulher sírio-fenícia, ou seja, uma mulher pagã, que adentra a casa onde Jesus estava escondido e se lança aos seus pés, pedindo pela cura de sua filha. E é interessante, então, nós percebemos que o amor nos impere, o amor nos leva a poder, então, a vencer toda e qualquer adversidade, qualquer obstáculo na nossa vida. Olha o amor dessa mãe. O que ela não fez para poder alcançar a cura da sua filha? E assim, então, ela se coloca diante de Jesus e Jesus, a princípio, vai, então, ignorar o seu pedido, vai dizer: olha, deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não fica bem você tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E a resposta dessa mulher, então, foi com que Jesus mudasse de ideia. Ela disse: pois sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que os filhos deixam cair. Ou seja, Jesus, diante do seu ministério, a sua ação salvífica, de poder então anunciar a boa nova, ele está encontrando rejeição. E é justamente essa realidade que a mulher então se apega. Vai dizer: olha, estão rejeitando, eu estou aqui, eu acredito, eu creio, eu confio, por isso estou aqui. E Jesus então, diante da fé dessa mulher, e é por isso que eu dizia, essa palavra que nos leva então a poder enxergar além dessa realidade aparente que nós vivemos. Essa mulher então, através da fé dela, alcançou então a cura para sua filha. E o próprio Jesus então exalta a fé dela.
porque ela não parou diante do primeiro não, mas ela buscou ir além. E a fé nos leva a ir além. Quem tem fé supera toda e qualquer adversidade. Não se deixe então balançar. Não se entrega no primeiro não, na primeira dificuldade. Mas se coloca sempre adiante, na certeza que se o hoje não conseguimos, o amanhã pode ser diferente. E é essa nossa busca, a fé, ela nos leva a poder ir sempre além, a podermos enxergar além da realidade a qual nós estamos inseridos, a enxergar com os olhos da fé. E quem enxerga, quem olha com os olhos da fé, com certeza pode, então, desde já, vislumbrar as maravilhas de Deus agindo na sua vida, mudando a sua história. E a primeira leitura de hoje, ela também nos narra uma atitude que muitas vezes também pode ser a nossa atitude. Por exemplo, falava da fé. Nós temos então na primeira leitura de hoje o rei Salomão, que agora já de idade avançada, ele então começa a abandonar os caminhos do Senhor, se entregando à idolatria, ofertando sacrifício a outros deuses. Tudo isso, é claro, por influência também das mulheres, das pessoas à sua volta, que, nesse caso, fazem com que ele se desvie dos caminhos do Senhor. E Deus, então, ele vai dizer, olha, eu pedi tanto para que você não trilhasse esses caminhos, que trilhasse os caminhos do seu pai, mas você se desviou, por isso eu vou lhe tirar o trono. Interessante essa primeira leitura, porque nós também podemos passar por essa mesma experiência. Hoje, nos dias de hoje que nós vivenciamos, nós temos então a influência de várias pessoas que têm várias crenças, várias profissões de fé diferentes. E muitas vezes, se nós não estivermos então alicerçados na nossa fé, podemos então, no momento de dificuldade, deixar-nos seduzir pelas facilidades que as pessoas vão nos ofertando, o mundo de hoje vai nos ofertando. O mundo de hoje, infelizmente, ele quer então, primeiramente, afastar Deus da nossa vida. Porque Deus nos liberta, Deus não nos permite que nos alienemos, que sejamos pessoas que saibamos interpretar os sinais dos tempos. Agora, uma pessoa que não tem uma fé sólida, ela se deixa facilmente persuadir pelas ideologias, pelas filosofias, as mentalidades que o mundo vai nos impondo. Nos apresentando até mesmo uma fé num Deus que apenas atende às nossas necessidades. Ao invés de, então, de sermos nós a imagem e semelhança de Deus, nós então queremos formar um Deus à nossa imagem, o nosso desejo, a nossa necessidade. É isso que o mundo de hoje tem nos apresentado diante de algumas religiões que nós temos então presenciado. Então é preciso, de fato, ter uma fé sólida em Cristo, que é a rocha. E Cristo nos ensina um caminho que passa pela conversão, pela renúncia, um caminho de cruz. Mas que o final dessa caminhada é a glória, e a fé nos leva então a enxergar adiante. É por isso que o salmista de hoje então nos convida a clamar a misericórdia de Deus. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus é misericórdia, Ele compreende os nossos erros. Então, se porventura cairmos, não hesitemos de voltar. Mas para que isso então aconteça, é preciso percorrer o caminho do arrependimento, reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas misérias e retomar o caminho. Não podemos ficar no erro, permanecer no erro, mas é preciso reorientar a nossa vida para o Cristo, Ele que é o caminho, a verdade, que nos leva à vida. Portanto, queridos e amados irmãos, deixemos então que o Senhor nos ajude a crescer nessa nossa fé. A exemplo dessa mulher no Evangelho, uma mulher então pagã, que não era judia, mas uma fé que chamou a atenção de Jesus e lhe alcançou a cura da sua filha. Que nós possamos crescer cada vez mais na fé, mas não em quantidade, em qualidade. E assim, que nós possamos percorrer todas as adversidades da vida, superar todos os obstáculos e empecilhos,
e não nos deixemos então seduzir pelas ideologias, pelas falsas religiões que nós temos então acompanhado nos dias de hoje, que nos apresentam uma imagem distorcida de Deus, que possamos permanecer nessa mesma fé solidificada em Cristo, onde ele então erigiu a sua igreja sobre o fundamento, a rocha, que é Pedro. E hoje essa igreja se dispõe a poder então anunciar e continuar fazendo com que o reino de Deus possa ser conhecido no meio de nós. E para que isso se concretize, Deus então convida, chama a cada um de nós para que possamos viver o nosso batismo. Que Deus então nos ajude para que possamos então crescer nessa nossa caminhada de fé e ajudemos a tornar o nome de Cristo reconhecido por todas as pessoas que tiverem à nossa volta. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Você que ainda não se inscreveu, vamos então continuar se inscrevendo, divulgando esse canal, esse vídeo. Acione aí também o sininho para que você fique por dentro dos vídeos que eu vou postando. Curta os nossos vídeos, ajude-nos a poder crescer também enquanto o canal, para que o Evangelho de Cristo possa alcançar os corações de mais irmãos que precisam ainda fazer o seu encontro, a sua experiência com esse Deus de amor e de misericórdia que Jesus veio nos apresentar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir. Espero por você.